O tabuleiro de xadrez de Lula acaba de virar uma peça-chave no centro do poder. Mas o que isso realmente significa? Rui Costa está de saída da Casa Civil, e a substituta já está confirmada, vinda diretamente dos bastidores do próprio ministério. O nome é Miriam Belchior. E se você não se lembra dela com clareza, é porque ela opera nas sombras há anos, longe dos holofotes da articulação política diária. A grande pergunta que paira sobre Brasília e que define os próximos anos do governo é: por que Lula escolheu justamente agora uma aliada tão antiga, com um perfil tão técnico, e com uma história tão inquebrável ligada aos tempos mais turbulentos do governo Dilma? Essa não é uma troca administrativa, é uma declaração de prioridade política. E o recado é forte. Para quem acompanha a política brasileira, a Casa Civil é mais do que um ministério, é o motor central. É a coordenação geral, a engrenagem que faz a articulação entre as pastas, que prioriza projetos e que garante que a agenda presidencial saia do papel. É, na prática, o posto de gerente-geral do governo federal. Rui Costa, com seu perfil político e sua articulação com o Congresso, ocupou essa cadeira com a missão de pacificar as tensões iniciais e construir a base de apoio no legislativo. Mas o ciclo dele está se encerrando, provavelmente com a mira em disputas eleitorais futuras. E o presidente precisava de um substituto que cumprisse dois requisitos essenciais: lealdade inquestionável e capacidade gerencial à prova de fogo. Nesta quinta-feira, dia 29 de fevereiro, o próprio Rui Costa confirmou o que já era um segredo de cochichos no Planalto. A secretária executiva da pasta, Miriam Belchior, será indicada de Lula para assumir a Casa Civil a partir de abril. Mas quem é Miriam Belchior? E por que a sua ascensão pode ser o movimento mais estratégico e, ao mesmo tempo, o mais arriscado de Lula até agora? Belchior não é uma figura nova na esplanada. Ela tem o DNA do PT e uma relação de longa data com o lulismo. Seu histórico é marcado pela discrição, mas também por posições de altíssima responsabilidade. Durante os governos do PT, Belchior não apenas foi ministra do Planejamento no governo Dilma Rousseff, como também foi a presidente da Caixa Econômica Federal. Ou seja, ela tem experiência na gestão de orçamentos gigantescos e na administração de projetos complexos, como o Programa de Aceleração do Crescimento, o famoso PAC. No ano passado, quando Rui Costa assumiu a Casa Civil, Belchior foi nomeada sua secretária executiva. Esse é o posto que a colocou no dia a dia da coordenação governamental, garantindo que ela tivesse um treinamento intensivo no funcionamento atual da máquina pública. O que se desenha aqui é um padrão claro. O presidente Lula está se preparando para o segundo tempo de seu mandato, um período onde a articulação política já está minimamente estabilizada, e o foco precisa migrar, de forma urgente, para a entrega de resultados. Se o primeiro ano foi sobre articulação e costura de alianças, o próximo é sobre execução e gestão. E é exatamente aí que o perfil técnico e a lealdade de Miriam Belchior se encaixam como uma luva. Ela não está sendo trazida para ser uma articuladora política no Congresso. Essa tarefa Belchior deixará para outros. Ela está sendo trazida para ser o gerente de projetos do presidente. A grande diferença entre Rui Costa e Belchior é a prioridade. Costa é um político de origem, que entende a dinâmica do toma lá dá cá com o legislativo. Belchior é uma técnica, uma administradora que tem a confiança cega de Lula para garantir que o dinheiro vá para onde deve e que os prazos sejam cumpridos, sem desvios de rota. Em outras palavras, Belchior é a escolha de Lula para blindar a gestão, trazendo o foco de volta para a máquina pública e o controle de gastos. No entanto, há um ponto de atenção crucial, algo que a torna, ao mesmo tempo, uma escolha de confiança e um alvo fácil para a oposição: a sua profunda ligação com a ex-presidente Dilma Rousseff. Belchior foi uma das pessoas mais próximas de Dilma durante seu mandato, e sua presença no centro do governo pode ser lida como um retorno de parte da chamada tropa de choque da gestão que foi alvo do impeachment. A oposição certamente irá usar esse histórico para tentar desgastar o nome da nova ministra, buscando paralelos entre a gestão de Dilma e o andamento atual do governo Lula. O Planalto sabe disso, mas o fator lealdade, neste momento, parece pesar muito mais na balança do presidente. Lula precisa de alguém no controle da Casa Civil que não tenha ambições eleitorais próprias a curto prazo e que garanta que os recursos e as diretrizes do governo não sejam sequestradas por disputas internas entre partidos aliados. Miriam Belchior é essa figura. Ela não é um fator de tensão política interna, ela é, teoricamente, uma pacificadora técnica. O que essa escolha nos revela sobre o futuro? Primeiro, que Lula está consolidando sua base técnica, preparando o terreno para projetos estruturantes.
A prioridade não é mais apenas sobreviver politicamente, mas sim dar uma demonstração clara de que a economia e o planejamento estão sob controle rígido. Segundo, a transição de poder de Rui Costa para Belchior, embora pareça discreta, é a materialização de uma estratégia de longo prazo. O presidente precisa de um QG de gestão que não o traia, que não vaze informações e que execute o plano de governo com mão de ferro. Miriam Belchior, portanto, entra na Casa Civil não apenas para coordenar ministérios, mas para ser o principal escudo de gestão de Lula. Ela é a veterana treinada na descrição e na eficiência técnica, trazida de volta ao centro do poder para garantir que a máquina funcione sem ruídos políticos desnecessários. Ela é o gerente que Lula precisa para pavimentar o caminho até 2026. Mas a política em Brasília é implacável. E o sucesso de Belchior dependerá de sua capacidade de manter a gestão técnica blindada, ao mesmo tempo em que lida com a pressão constante da articulação. Essa é uma missão que exige mais do que números e planilhas, exige estômago para a alta política. Resta saber se essa escolha, centrada na técnica e na fidelidade, conseguirá resistir ao fogo cruzado do Congresso Nacional, que não costuma dar trégua a quem não se submete às suas regras de negociação. O jogo mudou, e o nome no centro do tabuleiro agora é Miriam Belchior.